Nesta aula, nós iremos criar o rig do tubarão utilizando a ferramenta CAT do 3D Studio Max. Essa ferramenta ela está presente, se eu não me engano, a partir da versão 2013 do programa. Ela pode ser adquirida na versão 2012 como forma de um plugin externo. Posso estar enganado, às vezes na 2012 até já tem a versão completa. E ele é um sistema de criação de rig que é um pouco mais simplificado de ser utilizado. Ele já possui algumas automações na hora da criação do rig de algum personagem, mas vocês verão que o rig do tubarão não é um rig complexo de ser criado. Antes de iniciarmos criando os ossos do personagem, nós temos que ajustar algumas coisas. Aqui, por exemplo, a frente do meu personagem, a face dele, está na vista left da minha viewport. Então eu vou virar o personagem para que a face dele fique aqui na vista frontal. Eu vou simplesmente selecionar o personagem e vou rotacionar ele em um ângulo de 90 graus exatos. Então aqui nós temos 90 graus. Muito bem, agora a frente do meu personagem ficou para a vista front. Vou pressionar a tecla G para voltar com o meu grid da viewport. Vou garantir que o alinhamento, que o pivô do meu personagem esteja exatamente centralizado nele. Então eu vou entrar aqui em hierarquia, afetar somente pivô, center to object. E agora na minha vista lateral aqui, eu vou selecionar somente os eixos Z e Y do pivô e vou arrastar para a área das nadadeiras aqui, para a área dorsal, que é onde eu quero que seja a parte principal do personagem, assim, o controlador principal do esqueleto dele ficará nessa região das nadadeiras. Assim eu tenho o controle individual da cabeça e da cauda, e essa região ela fica como fixa. Então, vou posicionar aqui apenas para facilitar a seleção. Vou tirar aqui, afetar somente pivô. E agora, para nós fixarmos essas alterações, tanto de tamanho do personagem, quanto de alinhamento do pivô, eu vou entrar mais uma vez aqui em Utilitários, Reset Xform, resetar a seleção. Vou mover esse novo modificador aqui de Xform abaixo do Turbo Smooth e vou aplicá-lo com o Collapse 2. Yes. Muito bem. Então nós temos agora essa como a posição base inicial do meu tubarão. Eu vou dar um hide nessas luzes para facilitar a visualização apenas do modelo. Então eu vou selecionar as duas luzes que eu tenho aqui, clicar com o botão direito, Hide Selection. E agora eu tenho somente o tubarão aqui na minha viewport. Então eu vou começar criando esse conjunto de esqueletos utilizando a ferramenta CAT. E para isso eu vou aqui no menu Create, na aba Create. Eu vou selecionar aqui Helpers e nós vamos encontrar aqui o Cat Objects. Eu posso clicar em Cat Parent e nós iremos criar o ícone aqui do Cat. Como nós não temos nenhum esqueleto aqui que seja de um tubarão ou algo próximo que nós possamos utilizar, nós vamos criar um esqueleto do zero para esse meu personagem. Então eu criei aqui o logo inicial do Cat e eu vou centralizá-lo com a viewport, apenas no eixo X aqui para que ele fique abaixo do meu tubarão, e vou mover para onde eu quero que seja a pelvis do meu tubarão, que seja a parte principal dele, que é aqui na região das nadadeiras. Muito bem. Então agora, com o meu objeto aqui do Cat selecionado, eu vou entrar no menu na aba Modify e vou clicar em Create Pelvis. Clicando aqui, vou pressionar F3 para facilitar a visualização. Nós vemos que nós temos uma pelvis aqui, um pequeno quadrado que foi criado um pouco acima do lobo. O meu tubarão ele não está exatamente centralizado na viewport, principalmente no eixo X, que é onde nós estamos trabalhando com o Cat. Então eu vou simplesmente selecioná-lo e zerar aqui clicando com o botão direito no eixo X. Agora ele está completamente centralizado. Eu vou alterar aqui uma configuração do Turbo Smooth para diminuir a quantidade de polígonos. Então eu vou dar um Isolate Display. Assim facilita a visualização do que tem através do tubarão. E também voltando aqui com a tecla F3, eu vou pressionar as teclas Alt X para deixar o meu tubarão transparente. E posso inclusive voltar a visualização dele, deixar ele transparente nas propriedades do objeto. Então clicando com o botão direito, propriedades do objeto, posso deixar a visibilidade em 0,1, por exemplo. Assim ele fica mais transparente ainda. E para facilitar ainda mais a seleção apenas do meu esqueleto, eu vou dar um Freeze Selection.
Então, clicando com o botão direito em Freeze Selection, eu congelo a seleção do tubarão. Assim, eu seleciono apenas o esqueleto para trabalhar melhor com ele dentro do personagem. Muito bem, então eu tenho aqui já criado o meu esqueleto principal, a pelvis do tubarão. Eu vou mover um pouco para frente, sempre selecionando o ícone do Cat Rig, para que essa pelvis ela fique bem alinhada com as nadadeiras. Então ela será o controlador principal inicialmente do meu tubarão. E agora eu vou rotacionar ela em um ângulo de 90 graus também, para que eu possa criar aqui a cauda, a cauda do meu tubarão e a cabeça dele para frente. Eu vou aumentar a altura e a largura dessa pelvis até que ela preencha bem o corpo do tubarão, para que eu possa utilizá-la mesmo como referência quando eu estiver visualizando, por exemplo, só o rig do tubarão. Então eu vou deixar aqui do tamanho aproximado da dimensão do meu personagem. Também, muito bem. Então esse será o osso principal. E agora, com esse osso selecionado, deixa eu habilitar aqui o Display Selection da Edge, que vai facilitar a visualização. Então, com esse osso selecionado, eu vou adicionar uma espinha. Então, Add Spine, aqui nas opções, no menu Modify. Como eu selecionado, nós teremos algumas opções aqui de adicionar braço, adicionar um bone, um rabo. E aqui nós vamos adicionar uma espinha. Então ele vai criar um novo osso e um conjunto de ossos que estão ligando os dois ossos, que seria a pelvis e a espinha do personagem. Então essa parte aqui da espinha representará a cabeça do meu tubarão, e esses ossos intermediários serão o pescoço do personagem. Então eu vou rotacionar aqui num ângulo de 90 graus também, para que fique alinhado com a cabeça, e vou posicionar este novo osso, ajustando as dimensões dele, assim como nós fizemos com a pelvis. Eu crio aqui o controlador da cabeça do tubarão. Agora eu posso fazer pequenos ajustes aqui no tamanho, tanto desse osso da cabeça quanto dos ossos do pescoço. Eu vou diminuir aqui a quantidade de bones do pescoço. Se eu pressionar a tecla F3, nós veremos que tem um bone que está adentro aqui da minha pelvis. Eu posso então diminuir essa quantidade de bones aqui de 5 para 3, já serão o suficiente, e fazer pequenos ajustes aqui na posição desses ossos do pescoço, simplesmente arrastando no eixo Y, para diminuir ou aumentar o tamanho deles. Então vou fazer aqui alguns ajustes. Para deixá-los melhor alinhados aqui e ajustar a visibilidade também deles de acordo com o que eu espero do meu personagem. Ok. Voltar aqui com a tecla F3, agora sim eu posso ajustar o tamanho desses ossos, desses novos ossos criados. Vocês podem ver que as cores dos ossos Cat, elas são um gradiente da cor de um determinado osso até o outro determinado osso. E esses ossos que têm esse gradiente, eles significam que estão sendo influenciados. Então, quanto mais rosa que o osso, maior ele tem uma influência sobre o osso da cabeça. Quanto mais amarelo, maior uma influência sobre o osso dorsal do tubarão. Posicionar corretamente aqui o osso da cabeça, dar uma pequena alinhada nos demais ossos. Reparem que eu não seleciono em nenhum momento aqui no caso do meu personagem o eixo X, pois isso descentralizaria o eixo dos ossos do meu tubarão. Então estou fazendo essas alterações apenas nos eixos Z e Y. Pode ser que o personagem de vocês esteja com eixos diferentes, mas aí vale tomar esse cuidado
para não tirar nenhum osso do centro realmente do tubarão durante essas modificações. Muito bem, eu vou criar agora mais um osso aqui na parte da frente, que será um pequeno controlador para o focinho. Esse osso da cabeça eu posso arrastar até mais ou menos próximo aos olhos do tubarão. Então, onde se inicia aqui a parte dos olhos dele. Agora eu vou adicionar um bone. Então, add bone. Aqui nós temos no menu Modify este botão. E ele adicionou mais um pequeno osso aqui na parte interna desse osso que está selecionado. A cor do osso não está ajudando muito na visualização, mas nós temos aqui um pequeno ossinho que foi criado dentro do osso da cabeça do meu tubarão. Então eu vou selecionar esse ossinho, arrastar ele para fora aqui e ajustar as dimensões dele para que ele preencha o nariz do meu personagem. Muito bem, isso já é o suficiente. E agora eu vou criar ainda aqui no osso da cabeça mais um bone. Então nós vamos adicionar mais um. Pressionando F3 nós podemos vê-lo aqui dentro. E eu vou fazer deste novo osso criado o maxilar do tubarão. Então eu vou rotacionar aqui um pouco, isso é legal fazer na vista lateral, para que ele fique no mesmo ângulo de rotação da boca. Deixa eu ajustar aqui o tamanho desse osso. Muito bem, então com esse osso nós iremos controlar a abertura e o fechamento do maxilar do tubarão. Então eu vou ajustar aqui as dimensões dele para que representem bem o maxilar do meu personagem. Seja fácil visualização e seleção deste osso. Certo, posso fazer um teste de rotação. Preciso mover um pouco mais para frente. Muito bem. Então aqui eu tenho um osso que representa o maxilar do tubarão e agora nós faremos a cauda do meu personagem. Então eu vou clicar novamente aqui no meu osso principal e vou adicionar agora um tail, um rabo no meu personagem. Então clicando aqui, foi adicionada uma sequência de ossos aqui na parte interna deste osso principal. E agora nós vamos rotacionar o pequeno osso, o osso maior dessa sequência criada, em 180 graus. E vou mover todo esse conjunto, dando um clique duplo nele, um pouco mais para trás. Voltar aqui a visualização. Então nós criamos uma pequena cauda. Vou alterar agora alguns parâmetros. Eu tenho aqui um conjunto de 5 links de ossos, eu posso adicionar 10 ossos. Agora eu posso fazer as alterações iniciais aqui de tamanho dos meus ossos. Então eu vou aumentar aqui para acompanhar o tamanho do osso da espinha dorsal. E agora aqui no setup da cauda eu posso modificar essas configurações para uma boa distribuição desses ossos no meu tubarão. Então eu vou afinar aqui mais a parte final da cauda. Como vocês podem ver, nós temos uma boa, se eu selecionar todos os ossos aqui com minha ferramenta de rotação e utilizando o pivô individual de cada osso, nós temos um movimento bem legal aqui de cauda que nós iremos utilizar para a animação do personagem. Como vocês podem ver, uma das grandes vantagens do sistema CAT de criação de rig é essa facilidade em criarmos conjuntos de ossos que representam caudas e pescoços, espinhas e tudo mais. Então eu criei aqui um conjunto de ossos que facilmente pode ser animado aqui no meu tubarão. Agora eu vou criar, selecionando o último ossinho aqui da cauda, nós vamos criar mais alguns ossos representando as pontas da cauda do tubarão. Então eu vou clicar aqui em Add Bone, ele irá criar mais um ossinho
Nós vamos ajustar agora a rotação e a posição deste osso para o início aqui da cauda. Vou ajustar também a largura aqui nos eixos X, Y e Z. Ok, e a partir deste osso vou criar mais um, clicando em Add Bone. Rotacionar ele um pouco, diminuir um pouco o tamanho aqui da largura. E vou adicionar mais um. Então eu posso ir criando, utilizando o Cat, eu posso ir criando os bones de acordo com a minha necessidade. Vou adicionar mais um bone final aqui. Certo? Faremos a mesma coisa com a parte de baixo. Então eu vou adicionar um bone inicial, ajustar as configurações dele. Vocês devem observar bem rigs de outros personagens e mesmo vídeo de tubarões nadando para sentirem a necessidade da quantidade de bones que vocês deverão criar para que cheguem no resultado que vocês esperam na hora da animação do personagem. Então essa etapa é bem crucial, fazer uma análise da quantidade de bones que você está criando. Às vezes muito bones vai dificultar a animação, e também se a malha do seu personagem não tiver uma boa subdivisão, uma quantidade exagerada de ossos não vai valer em nada. Mas também poucos ossos podem criar uma certa limitação de movimento. Então é legal estudarem para ver qual o rig ideal para o seu personagem. Vou adicionar mais um último osso aqui na ponta. Esse tubarão do tutorial, ele possui escalas diferentes do tubarão que eu uso em meus vídeos do YouTube. Então, consequentemente, o rig dele está sendo diferente. E isso é muito importante, vocês saberem adaptar o rig do seu personagem de acordo com a estrutura dele. Agora, nós temos aqui a nadadeira dorsal, a barbatana dorsal do tubarão. E eu vou criar um bone com o osso mais centralizado nessa nadadeira que eu tiver. Então, que no caso é este osso. Eu tenho este osso aqui, que ele está bem centralizado com a barbatana dorsal do meu personagem. E eu vou criar um bone nele. Então, Add Bone. Pressionando F3, nós vemos que foi criado um pequeno ossinho ali dentro. E agora eu vou posicioná-lo e ajustar os seus parâmetros aqui na espinha do meu tubarão. É muito importante nós criarmos esses ossos com o osso correspondente selecionado. No caso, selecionei esse osso para criar, pois agora a barbatana estará linkada nele. Então, sempre que eu movimentar esse osso, sempre que ele se movimentar com um conjunto de ossos também, a minha barbatana acompanhará o osso, assim como os ossos da ponta do rabo, que eu criei eles com o último osso selecionado, então eles estão vinculados neste último osso. Voltaremos aqui, vou ajustar então os tamanhos deste osso inicial da barbatana do meu tubarão. E agora eu vou adicionar um novo bone, assim como eu fiz com a cauda, e ajustando seus parâmetros de acordo com a estrutura do personagem. Então nós estamos basicamente preenchendo todas as partes móveis do tubarão com ossos. E esses ossos nós usaremos para a animação do mesmo. Muito bem, então agora eu vou fazer isso também com as nadadeiras laterais. Então eu vou selecionar agora o meu osso principal aqui da pelvis, já que ele é o osso que está mais bem posicionado, mais bem alinhado com as nadadeiras. Vou adicionar um bone nele, então Add Bone. Pressionando a tecla F3, nós vemos o pequeno osso criado ali dentro.
Vou ajustar a rotação dele com meu ângulo fixo aqui em 90 graus e agora eu posso posicioná-lo em uma das nadadeiras. Temos que levar bem em consideração o ângulo da nadadeira. É legal observarmos isso em uma vista frontal do tubarão. Vou modificar aqui para shader. E agora nós vamos alinhar este pequeno osso muito bem alinhado com a nadadeira. Então eu vou posicioná-lo um pouco mais para trás aqui, próximo ao meu osso principal do tubarão. Estou com esse osso selecionado, eu vou mudar aqui o modo de rotação dele de view para o local. Assim eu tenho um controle maior da rotação no ângulo em que ele já se encontra. E agora eu vou fazer os ajustes de dimensões aqui do osso, deste primeiro osso da minha barbatana. Vou fazer mais alguns pequenos ajustes de rotação, caso necessário. Muito bem. E agora, a partir dele, eu posso criar os demais ossos clicando em Add Bone. Muito bem, agora então nós vamos fazer um pequeno ajuste aqui na rotação. Eu vou desativar a ferramenta que bloqueia o ângulo de rotação para que eu tenha um movimento mais livre para fazer esse ajuste. Muito bem. E agora nós temos uma ferramenta bem legal no Cat. Então eu vou criar essa mesma sequência de bones do outro lado do tubarão. Se eu for fazer isso manualmente, não vou conseguir posicionar exatamente do mesmo certo, ou levarei muito tempo para fazer isso. Então, para criar um outro conjunto de bones exatamente igual a esse, mas só que do lado invertido, eu vou simplesmente selecionar o primeiro bone desse meu conjunto. Então, se eu der um clique duplo aqui, nós vemos que esse é um conjunto de ossos que estão todos linkados de uma forma hierárquica. Então eu vou selecionar o primeiro osso aqui da hierarquia, clicar neste botão Copy Bone Settings. Então eu vou copiar as setagens desse osso. E agora clicando no osso principal aqui da pelvis, eu vou adicionar um bone. Então eu vou adicionar um novo ossinho, pressionando F3, nós vemos que ele está aqui no interior. E agora eu vou colar este osso, clicando no botão de colar do lado contrário do meu personagem. Então aqui eu irei colar as configurações que eu copiei da minha nadadeira do mesmo lado que ela foi criada e aqui do lado contrário. Então clicando aqui, nós podemos ver que ele vai já transferindo todas as setagens dessa nadadeira para outra nadadeira. E agora eu tenho dois conjuntos de ossos exatamente iguais. Como vocês podem ver, eles foram criados e posicionados de uma forma muito bem alinhada e correta aqui no meu tubarão. E agora eu vou criar apenas mais um conjunto de dois bones para essas pequenas nadadeiras. Essas menores, essas muito pequenininhos, é opcional vocês criarem ou não, pois elas não têm um movimento muito voluntário no tubarão de verdade. Então ele não tem um controle total sobre essas pequeninas nadadeiras. Então eu vou criar apenas dessas outras aqui não tão pequenas. Então eu criei o meu osso. Vou rotacionar ele. Agora eu quero um ângulo fixo aqui de 90 graus. Posicionar este primeiro osso com o alinhamento correto ao da minha nadadeira. Então eu vou ajustar aqui a posição dele, sempre conferindo em todos os ângulos possíveis do meu personagem. Vou ajustar os tamanhos deste osso. Rotacionar um pouco mais o ângulo. Muito bem, agora eu vou adicionar mais um osso aqui apenas.
e já será o suficiente para o controle desta pequena nadadeira. Vou dividir melhor aqui o tamanho entre esses dois. Ok, agora para criar do outro lado, então eu vou selecionar o mesmo osso, que é o que está servindo de controle para essa nadadeira. Adicionar mais um bone. Vou encontrar esse bone com a tecla F3, então ele está aqui. Vou clicar no primeiro bone desta hierarquia, copiar as setagens dos ossos, clicar nele e colar do lado oposto. Então nós já temos aqui agora os dois ossos. Muito bem, então este é o rig do meu tubarão. Eu criei ele, como vocês perceberam, de uma maneira bem rápida, utilizando a ferramenta Cat. Vou selecionar qualquer um dos ossos, entrar aqui no menu de Motion, de movimento, e eu vou adicionar uma camada de animação, clicando aqui em ABS. Nós vamos adicionar aqui um ABS, e eu vou clicar aqui onde eu tenho o botão de Stop, vou clicar transformando ele em Play. Utilizando a ferramenta Cat, nós temos um rig bem prático, pois assim que eu habilitar o modo de animação dele, eu não preciso criar controladores. Eu até posso, mas não é necessário, pois eu posso fazer as movimentações selecionando diretamente os ossos. Então sempre que eu tenho um conjunto hierárquico de ossos, assim como nas nadadeiras, se eu der um clique duplo no primeiro, automaticamente todos serão selecionados. E eu estando com um modo de rotação aqui em local e usar o pivô central de cada objeto, eu posso facilmente animar qualquer parte do meu tubarão, simplesmente selecionando os ossos e movendo eles. Assim como se eu selecionar os ossos da cauda, eu já faço aqui um movimento bem típico do tubarão e extremamente fácil de ser criado utilizando a ferramenta Cat. Então, para alguns personagens eu utilizo essa ferramenta. Aqui na cabeça do meu tubarão, por exemplo, eu selecionar o osso principal, ao mover ele, o pescoço já respeitará essa hierarquia, fazendo a sua movimentação de um modo gradual. Então é uma ferramenta bem interessante a Cat, que ajuda muito e poupa muito tempo na criação de rig de personagens mais simples, como é este tubarão. Na próxima aula agora nós veremos como aplicar o skin na pele do personagem para que a pele acompanhe a movimentação desses ossos.